Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, final de semana, sabadão, é dia de regionais, é dia de Copa do Nordeste, decisões para tudo quanto é lado, início de quartas de final dos campeonatos regionais, chegando os últimos jogos da Copa do Nordeste aí para decidir quem é que se classifica para a próxima fase, ou seja, decisões pelo Brasil afora. Nesse meio de semana aí não tive como gravar vídeo nenhum, ver jogo, porque o meu trabalho fora a diversão, que é o futebol, o resenha com Magalhães, tá muito intenso, então eu não tive como ver jogo no meio de semana. Mas final de semana, graças a Deus, está dando para ver e iniciamos muito bem. Então, antes de falar desse jogo, eu peço a você, meu amigo, companheiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, dê seu like, divulgue o canal, compartilhe. Não esqueça, Resenha com Magalhães também no Facebook, é Resenha com Magalhães, no Instagram e no YouTube. Então vamos lá, galera, para não perder tempo e fazer logo o nosso pós-jogo de um clássico nordestino. Estamos falando do jogo Ceará e Santa Cruz pela Copa do Nordeste. No mesmo horário tivemos o jogo, um outro jogo do time cearense, né? No mesmo horário, então fica difícil você ver os dois jogos ao mesmo tempo, então a gente vê um, deixa gravando e depois vê o outro. Mas esse que a gente viu e vamos comentar é esse jogão Ceará e Santa Cruz. E o Vozão ganhou de virada de 2-1. Gol de falta do Carleto e depois um golaço de mano a mano, recebendo uma grande bola do Wesley. Entrou dentro da área, o Bueno tirou o zagueiro caiu, se enrolou todo, escorregou. O campo também estava escorregando, que era uma barbaridade. E tirou do goleiro Anderson, que para mim foi o melhor em campo. Santa Cruz perdeu, mas o goleiro do Santa Cruz foi sensacional. Foi uma das partidas, mesmo Santa Cruz perdendo, foi uma das partidas que eu vi uma atuação do goleiro sensacional. Sensacional. Se o Santa Cruz tivesse empatado, tinha que dar todo mundo pegar o dinheiro do bicho e entregar pro goleiro, porque o goleiro do Santa Cruz, que pertence ao Palmeiras, foi sensacional, fez grandes defesas e muitas dessas defesas não foram bolas fáceis, foram bolas muito complicadas, onde ele teve que mostrar um reflexo muito grande. Então, de antemão, mesmo o Ceará ganhando, o Bueno fazendo um bom jogo, o Wesley que entrou, os dois que entraram no segundo tempo fizeram um bom jogo, que o Ceará fez um bom jogo no segundo tempo. No primeiro tempo o Ceará não fez um bom jogo. Mas vamos lá para falar do jogo. Então, primeiro, para mim o goleiro do Santa Cruz foi o melhor em campo. As defesas que ele fez, sensacional. Depois, o Bueno e o Wesley. Por que eu coloco o Bueno? Primeiro, que ele deu uma movimentação melhor do que a do Roger. E segundo, o Wesley, porque principalmente na hora do passe do segundo gol, é aquele tipo de jogador que tem amplitude na visão. Ele taca a bola, mas ele sabe exatamente onde ele está, sabe exatamente aonde ele tem que olhar, e a amplitude dele é mais aberta, é panorâmica, então ele consegue saber aonde os colegas estão vindo. Se é outro cabeça dura, já dá do lado direito, não espera, ele marcou o tempo certinho para dominar a bola, ver o jogador entrando, virar o corpo, ficar na posição e colocar na frente do jogador, não nas costas do jogador. Se bota a bola atrás, ele teria que parar, voltar e ia perder tempo. Então já bota na frente, onde já dificulta para o zagueiro e facilita para o atacante. Então esses três aí, para mim, foram os melhores em campo. Parte negativa. Primeiro, o árbitro. Na boa, o árbitro não tem que imaginar, eu vou com a camisa azul, short preto, o time que se dane. Bom, se ele tem 3 equipamentos de cores diferentes, um azul, um preto e um amarelo, ele leva os 3, filho. Ele leva os 3, ele ficou com meião preto, short preto, a camisa azul. Para quem joga bola, com raras exceções, mas muito raras exceções, o jogador joga olhando para cima, sem olhar para a bola. São raros os jogadores que jogam
olhando para frente. A grande maioria pega a bola e olha para baixo, para olhar para a bola. E vai se localizando pelo meião e pelo short. Ele vai olhando da cintura para baixo para ele poder fazer um 2. Isso é do jogador. Aí o juiz está com o mesmo meião e com short da mesma cor do time, a tendência é que ele passe errado. Como aconteceu, acho que no primeiro tempo. O time do Ceará teve um ataque, estava de cabeça baixa, veio entrando para dentro da grande área, deu o toque pro lado porque ele viu o meião preto e um short preto. Naquele lance rápido, viu, tocou. Era o árbitro e perdeu o lance. Além de anular um gol legítimo do Ceará no segundo tempo, aí eu também coloco culpa no bandeirinha ali que marcou errado. Então, a arbitragem, ponto negativo. E o outro ponto negativo é o sistema defensivo do Ceará. O sistema defensivo do Ceará bateu cabeça. Mesmo o time do Ceará ganhando de 2-1, no primeiro tempo, às vezes que o Santa Cruz foi para frente, causou um estardalhaço danado à defesa do Ceará. E quando eu falo defesa, eu não estou falando dos dois zagueiros, não. Eu estou falando do sistema. O sistema defensivo do Ceará estava bagunçado. E você tinha nítida impressão no primeiro tempo que se o Santa Cruz fosse mais para frente, forçasse, saía o primeiro tempo com mais de um gol. Poderia ter feito o segundo. No segundo tempo, o Santa Cruz quase não atacou. Mas as 2 ou 3 vezes que o Santa Cruz foi, a defesa ficou em pânico, porque estava mal posicionado, tecnicamente os jogadores não estavam se entendendo ali, ou seja, então os dois lados negativos, o árbitro e o sistema defensivo do Ceará não estava legal, principalmente porque o Santa Cruz foi pouco, e as poucas vezes, tanto pelo alto quanto por baixo, o time do Ceará estava meio desconectado, estava um buraco entre a defesa e os volantes. Não gostei do sistema defensivo do Ceará, mas o Ceará foi melhor do que o Santa Cruz o tempo inteiro, com exceção do início do jogo. Do início do jogo, o Ceará não foi bem. No primeiro tempo inteiro, o Ceará não foi bem, mas eu vou falar que o Santa Cruz jogou mal no primeiro tempo? Não. Não. O Santa Cruz jogou bem no primeiro tempo. O Santa Cruz jogou bem. Anulou bem o Ceará. Mas o Ceará não estava do jeito que a gente conhece o Ceará. O Ceará teve uns 2 ou 3 contra-ataques no primeiro tempo, não conseguiu encaixar, estava muito desorganizado, errando muito o último passe, muito afobado. Então, além do Santa Cruz fazer uma boa partida defensivamente, saindo muito rápido pro contra-ataque, e toda vez que chegava na frente, causando estardalhaço o time do Ceará, que o time do Ceará estava desorganizado defensivamente, o Ceará também ofensivamente estava muito afobado e errando muito o último passe. A galera estava pegando no pé do Roger, mas o Roger estava se movimentando, estava aparecendo, cabeceou, o goleiro pegou. Ele procura, o Roger não é omisso. Uma coisa é você ver um cara omisso, que some do jogo. Não é o caso do Roger. O caso do Roger, ele vai, ele procura, ele antecipa, ele cabeceia, ele tenta a jogada. Mas o Roger está vivendo aquela fasezinha com aquela nuvenzinha negra, que as coisas não estão dando certo. Igual o próprio Ricardo Bueno. Teve vezes que o Ricardo Bueno entrou e o nego vaiou. Eu vaiou o cara. Agora o nego tá aplaudindo, tá pedindo ele. É a mesma coisa. Nítido. O Bueno tem mais habilidade do que o Roger. Isso é nítido, tá? Mas o Roger não é o Arthur. E nem o Bueno é o Arthur. Nenhum dos dois. Chegam nem perto do Arthur, que está no Palmeiras. Não chega nem perto. Mas a fase do Roger não é das melhores. Não é isso tudo de jogador. Não é jogador bem imitado, mas faz os seus golzinhos. Só que está numa fase muito ruim. E, além do mais, os passes também não chegavam a contento. Ah, mas ele perdeu um gol onde ele partiu sozinho, num dos poucos contra-ataques que o Ceará conseguiu no primeiro tempo, dominou a bola, dominou errado, é isso que eu falo, falta de qualidade. Se é um outro cara, domina melhor com o outro lado do peito, joga pro lado do peito, protege a bola, consegue tirar o zagueiro. Talvez o Bueno conseguisse fazer isso como ele fez no
no gol. Mas o Roger é um jogador que vai ajudar o Ceará. Eu não acredito que ele vai ao Ceará. Mas o Ceará tem que ter um trabalho de bola melhor, que teve no segundo tempo com a entrada do Wesley. Então no primeiro tempo o Ceará começou tocando a bola, dominando o jogo, indo para cima, fazendo aquela pressão, só que o Santa Cruz estava muito bem armado ali atrás, muito bem armado ali atrás. E o Ceará, apesar da pressão, o Ceará estava muito espaçado, estava bagunçado, estava desarrumado. A impressão que jogava o Ceará dentro do campo e ele estava tentando se encontrar. E o lance que aconteceu, o gol do Santa Cruz, aconteceu um lance anterior, que o atacante entrou cara a cara, porque tinha um buraco entre a defesa e os volantes do Ceará, tinha um buraco, ele entrou cara a cara com o goleiro, tentou um toquezinho, a sorte é que o goleiro do Ceará não saiu, não é aquele tipo de goleiro que já sai caindo, né? Ele já vai pro atacante caindo, ele não, ele foi em pé, se ele vai caindo ele tomava, porque o cara deu um toquinho por cima, ele foi, defendeu. A partir dali, a impressão que se dá, fazendo a comparação com o boxe, parece que ele tomou um soco na ponta do queixo e ficou meio perdido, procurando o adversário para segurar e pegar um fôlego. Foi mais ou menos o que aconteceu. Ele tomou um soco, ficou meio perdidão. E o Santa Cruz continuou. Teve essa chance, depois teve uma outra chance e o escanteio. No escanteio saiu o gol. Então ele tomou aquela primeira pancada na bola que o goleiro defendeu, ficou meio perdido, o Santa Cruz continuou em cima, teve uma segunda chance, depois teve o escanteio e fez o gol. Fez o gol 1-0, até aí, justo, acho que tinha 8 ou 9 minutos, justo, porque o Santa Cruz estava muito bem ajustado e o Ceará bagunçado. O Ceará foi aos poucos tentando se organizar, mas taticamente o primeiro tempo do Ceará estava muito bagunçado. Mas mesmo assim, mesmo bagunçado, o Ceará criou. O Roger teve uma cabeçada que o goleiro fez, um defesaço. Por isso que eu estou dizendo aqui que o goleiro do Santa Cruz foi o melhor em campo. Fez um defesaço, saía bem na bola, teve chutes do Felipe pelo lado, tentativa do Chico pro outro, mas aquela criação, aquele toque um pouquinho mais de qualidade, aquele toque um pouquinho mais açucarado, o Ceará não tinha. O Ceará estava indo na força, mas muito bagunçado contra um sistema defensivo que estava bem organizado. O que facilitou um pouco, até ajudou o Ceará a criar, é porque depois do gol, o Santa Cruz voltou muito, mas estava conseguindo sair, estava tendo um escape muito bom pelo lado esquerdo, estava conseguindo sair pelo lado esquerdo. Mas o Ceará foi tentando, mas o Ricardo, que tinha que municiar ali, fazer criação, não estava muito esperado. O Roger, como eu falei, aquela nuvenzinha negra. Mas o Ceará foi e teve chance, poderia ter até empatado no primeiro tempo, como o Santa Cruz poderia ter feito segundo no primeiro tempo. Se o Santa Cruz não volta tanto e vai e tenta ficar no mano a mano com o Ceará, a probabilidade do Santa Cruz de fazer o segundo era muito maior do que o Ceará fazer o primeiro. Mas o Santa Cruz não fez isso. A sorte do Ceará. Chegou para o segundo tempo, o Lisca fez logo uma mudança. Bueno e o Wesley. Mudou. O time organizou, compactou. O Wesley, aquele toque diferenciado. Pode ser até o arroz com feijão, mas é um arroz com feijão com carne, aquele bem temperado, não é aquela coisa insossa. Ele olha, ele tem uma visão diferenciada do jogo. Então ele começou a dar velocidade, não precisaria ele correr, porque ele estava dando velocidade pro time do Ceará correr. O jogador inteligente, ele não precisa correr. Eu uso a frase que o Gerson, canhotinha de ouro, falava. Ele fala, cara, eu não sou velocista, eu não sou um cara que corre muito, nunca corri muito. Mas eu fazia o meu time correr, pegava a bola e buf, e fazia o cara correr. E o Wesley começou a fazer isso. Com habilidade, com a visão de jogo diferenciada, foi fazendo o time do Ceará ir para cima e fazer o time correr. E o time do Santa Cruz, mais uma vez, deu uma facilitada, que chegou todo para trás. Então o Ceará trabalhou o tempo inteiro no segundo tempo dentro do campo do Santa Cruz. E foi praticamente ataque contra a defesa. E o Ceará melhorou muito, o Bueno se movimentando mais, fazendo um pivô melhor do que o Roger.
ele conseguia proteger, segurar bem a zaga, fazia um dois, se movimentava, fazia articulação, conseguia cair pelo lado direito, pelo lado esquerdo, entrava em facão. Ou seja, ele deu, além de ter um jogador com a qualidade, que entrou bem, que era o Wesley, de visualização de jogada, o Bueno facilitou isso também para ele. Então, o time do Ceará subiu com isso. E acabou que conseguiu o gol com o Carleto, que bate muito bem na bola. A gente já conhece o Carleto aqui do Rio. Ele bate muito bem na bola e fez o empate. Justo. O Ceará continuou em cima, mas muito melhor do que no primeiro tempo. O tanto que, no primeiro tempo, o Ceará teve alguns contra-ataques e não conseguiu encaixar quase nenhum. Conseguiu um, esse do Rocha, que ele perdeu o gol, mas não conseguia, errava passo, decisão errada. No segundo tempo, os contra-ataques que o Ceará conseguiu, ele encaixou com mais qualidade. O tanto que, num desses contra-ataques, o Ceará fez o gol pelo lado direito, o Wesley pegou a bola, dominou, olhou com amplitude o campo, virou seu corpo, preparou, viu o companheiro entrando, tocou no ponto futuro, que é na frente, não é atrás, tocou na frente, para ele entrar, ficou mano a mano com o zagueiro. Se não tem habilidade também, ele ia chutar em cima do zagueiro, ele gingou, balançou o corpo para dar aquela desmontada no zagueiro, cortou para a perna esquerda, o zagueiro escorregou ali, se enrolou todo, ele só deu um toquinho de qualidade, fazendo 2-1, justo, porque o Ceará não desistiu nunca. No primeiro tempo o Ceará estava desorganizado, mas não desistiu, e no segundo tempo o Ceará organizado foi para cima e por justiça fez os 2 gols. E ainda teve um gol muito mal anulado do Ceará, que poderia ter sido 3-1. Poderia ter sido 3-1 tranquilamente. Além das defesas milagrosas do goleiro do Santa Cruz. Milagrosas. Então, vamos lá. O Santa Cruz teve 4 chances no primeiro tempo. Assim, lembrando. Antes de fazer o primeiro gol, ele teve 2. Depois do gol, terceiro. E ele teve uma outra chance ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, ele teve uma chance, que eu lembro assim, de uma cabeçada, quando já estava 2-1 Ceará. Que o goleiro do Ceará pulou, subiu bem, porque a defesa do Ceará, vou falar, não me inspirou confiança. O sistema defensivo, não estou falando de defesa, os 2 zagueiros, não, estou falando do sistema defensivo. Então teve ali umas 5, 6 chances no Santa Cruz. Agora o Ceará, eu não estou vendo aqui a estatística do jogo, mas eu vou te falar, amigo, a quantidade, deixa eu ver se eu consigo, se tem alguma coisa aqui. Não tem a estatística aqui. Se tivesse a estatística aqui seria bacana, mas não tem a estatística. Mas com certeza o Ceará chutou pelo menos umas 20 bolas, não sei quanto, tô chutando aqui umas 20. E eu te garanto que dessas 20, eu tô lembrando aqui, 1, 2, 4, te garanto que aquele goleiro fez umas 7, 8 defesaças. E dessas 8 aí, 4 sensacionais. 4 sensacionais que o narrador já gritou gol, que a bola era para entrar. Então, o Ceará fez uma partida razoável no primeiro... Razoável não. Vamos ser, meu amigo torcedor do Ceará. Razoável não. A partida do Ceará no primeiro tempo foi ruim. O Santa Cruz estava muito mais organizado. O Ceará estava bagunçado, sistema defensivo bagunçado. Segundo tempo, o Ceará foi bem melhor do que o primeiro tempo. Foi melhor do que o Santa Cruz, principalmente do meio para frente. A defesa não foi muito pressionada no segundo tempo. Mas a única vez, ou as 2 únicas vezes que o Santa Cruz foi para frente, a defesa do Ceará deu uma estabilizada. Então o sistema defensivo do Ceará definitivamente não fez uma boa partida neste jogo. O sistema defensivo eu não gostei. Agora, do meio para frente, com a mexida, principalmente no segundo tempo, eu gostei. Então, o Ceará, no conjunto da obra, foi melhor, mereceu a vitória, poderia ter sido até um placar, de repente, mais amplo, mas eu acho que se o placar é mais amplo,
De repente não poderia ser o que foi o jogo, por quê? O Santa Cruz fez uma boa partida no primeiro tempo e se defendeu razoavelmente bem. O goleiro faz parte do time, mas o Ceará criou muito, e tem que se dar mérito ao goleiro do Santa Cruz. Então, primeiro tempo ruim do Ceará, não gostei. Bom do Santa Cruz. Segundo tempo, Santa Cruz recuou inteiro, só deu Ceará ataque contra a defesa. As mexidas do Lisca deram super certo. Ceará faz os seus 3 pontos, agora acho que falta só mais uma rodada, se eu não tiver enganado. E Ceará tem que pensar grande, mas o sistema defensivo me causou preocupação. Deu por hoje. Parabéns à torcida, parabéns ao Lisca, parabéns aos jogadores, parabéns ao Santa Cruz também, que dentro das suas limitações financeiras, suas limitações técnicas, fez um bom jogo, até melhor um pouco no primeiro tempo do que o Ceará. Então parabéns ao Santa Cruz também, mas o Ceará é mais time, é melhor e prevaleceu isso. Mas vale lembrar, meu amigo torcedor do Vozão, sistema defensivo me causou preocupação. Nesse jogo, tá? Nesse jogo, não estou falando que o sistema defensivo é todo o tempo assim, não. Estou falando nesse jogo. E por que eu estou falando neste jogo? Porque na entrevista do Lisca, os times nordestinos, eles estão jogando muito mais do que o restante do país. E o Lisca deu entrevista e falou, cara, eu não consigo treinar. Eu jogo, descanso, converso, jogo de novo, descanso, converso. Eu não consigo treinar. Quando eu tenho uma semana cheia, eu faço coletivo, eu faço tudo. Mas eu não estou tendo. Eu jogo sábado, terça, domingo, quarta e assim vai indo. Isso complica muito. Complica demais. Isso eu entendo. Complica demais. Mas esse jogo em si, não estou falando dos outros, mas esse jogo em si, o sistema defensivo não foi bem. Pode ter sido um cansaço. Acontece de um dia não acordar bem, as coisas não fluírem legal. Não estou falando que é sempre, mas hoje o sistema defensivo me causou uma certa preocupação. Mas jogo é jogo, cada jogo é uma história. Então, meu amigo torcedor do Vozão, essa foi minha análise. Curta, compartilha, inscreva-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Um grande abraço e conto com a participação de todos. E as perguntas de vocês são sempre importantes. Até mais, valeu, fui, tchau.